Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alvorada Espiritual. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, a questão do padre, tá? Nós estamos na na terceira e última parte do livro de estudo e nós vamos dar continuidade na parte do padre. Hoje é o vídeo 2. O padre: pois bem, que dizem os espíritos superiores com respeito à religião? Os bons devem nos aconselhar, nos guiar. Suponho que eu não tenha nenhuma religião e queira uma. Se eu lhes perguntar: me aconselhais que me torne católico, protestante, anglicano, quaker, judeu, maometano ou mormon, que responderão eles? Allan Kardec: há 2 pontos a considerar nas religiões: os princípios gerais comuns a todos e os princípios particulares a cada uma. Os primeiros são aqueles de que falamos a toda hora e que todos os espíritos proclamam, qualquer que seja a sua posição. Quanto aos segundos, os espíritos vulgares, sem serem maus, podem ter preferências e opiniões. Eles podem preconizar tal ou tal forma. Eles podem, pois, encorajar em certas práticas, seja por convicção pessoal, seja porque conservam as ideias da vida terrestre, seja por prudência para não assustar consciências tímidas. Credes, por exemplo, que um espírito esclarecido fosse mesmo Fénelon, dirigindo-se a um muçulmano, irá desastradamente dizer-lhe que Maomé era um impostor e que estará perdido se não se tornar cristão? Ele se guardará disso, porque será repelido. Os espíritos superiores, e quando não são solicitados por nenhuma consideração especial, não se preocupam com questões de detalhes. Eles se limitam a dizer: Deus é bom e justo, ele não quer senão o bem. A melhor de todas as religiões, pois, é aquela que não ensina senão conforme a bondade e a justiça de Deus, que dá de Deus uma ideia mais ampla, mais sublime, e não o rebaixa emprestando-lhe a pequenez e as paixões da humanidade, que torna os homens bons e virtuosos, e lhes ensina a se amarem todos como irmãos, que condena todo o mal feito ao próximo, que não autoriza a injustiça sob qualquer forma ou pretexto que seja, que não prescreve nada de contrário às leis imutáveis da natureza, porque Deus não pode se contradizer, aquela cujos ministros dão o melhor exemplo de bondade, de caridade, de moralidade, aquela que tende a combater melhor o egoísmo e a lisonjear menos o orgulho e a vaidade dos homens, aquela, enfim, em nome da qual se comete menos mal, porque uma boa religião não pode ser o pretexto de um mal qualquer. Ela não deve lhe deixar nenhuma porta aberta, nem diretamente, nem pela interpretação. Vede, julgai e escolhei. Ó padre: suponho que certos pontos da doutrina católica sejam contestados pelos espíritos, que considerais como superiores. Suponho mesmo que esses pontos sejam errados. Aquele para quem eles são artigos de fé, errados ou certos, que os pratique em consequência, pode essa crença, segundo esses mesmos espíritos, ser prejudicial à sua salvação? Allan Kardec: seguramente não. Se essa crença não o afasta da prática do bem, se ao contrário ela o incita a isso, enquanto que a crença mais bem fundada o prejudicará,
evidentemente se ela lhe é ocasião para a prática do mal, de falta de caridade para com seu próximo, se o torna duro e egoísta, porque então ele não age conforme a lei de Deus, e Deus considera o pensamento antes dos atos. Quem ousaria sustentar o contrário? Pensais, por exemplo, que um homem que cresce perfeitamente em Deus e que em nome de Deus cometesse atos desumanos ou contrários à caridade, sua fé lhe seja muito proveitosa? Não é tanto mais culpado quanto maiores os meios de esclarecimentos? Ou padre, assim, o católico fervoroso que cumpre escrupulosamente os deveres do seu culto não é censurado pelos espíritos? Allan Kardec. Não. Se é para ele uma questão de consciência, se o faz com sinceridade, sim, 1000 vezes sim. Se é por hipocrisia e se não há nele senão uma piedade aparente, os espíritos superiores, aqueles que têm por missão o progresso da humanidade, se erguem contra todos os abusos que podem retardar esse progresso, qualquer que seja a sua natureza e quaisquer que sejam os indivíduos ou as classes sociais que deles se aproveitam. Ora, não negareis que a religião disso não esteve sempre isenta, se entre seus ministros há os que cumprem sua missão com um devotamento todo cristão, que a fazem grande, bela e respeitável. Concordareis que nem todos cumpriram sempre a santidade do seu ministério. Os espíritos eliminam o mal por toda parte onde ele se encontre. Assinalar os abusos da religião é atacá-la? Ela não tem maiores inimigos que aqueles que os defendem, porque são esses abusos que fazem nascer o pensamento de que alguma coisa de melhor pode substituí-la. Se a religião corresse um perigo qualquer, seria necessário atribuí-lo àqueles que dela dão uma falsa ideia, transformando-a numa arena das paixões humanas e que a exploram em proveito da sua ambição. Ó Padre, dizeis que o Espiritismo não discute os dogmas e todavia admite certos pontos combatidos pela Igreja, tais como, por exemplo, a reencarnação, a presença do homem sobre a terra antes de Adão. Ele nega a eternidade das penas, a existência dos demônios, o purgatório, o fogo do inferno. Allan Kardec. Esses pontos foram discutidos durante muito tempo, e não foi o Espiritismo que os questionou. São opiniões das quais algumas mesmo são contestadas pela teologia e que o futuro julgará. Um grande princípio os domina a todos, a prática do bem, que é a lei superior, a condição sine qua non do nosso futuro, como nos prova o estado dos espíritos que se comunicam conosco. À espera de que a luz seja feita para vós sobre essas questões, crede, se quiserdes, nas chamas e nas torturas materiais, se isso pode vos impedir de fazer o mal. Isso não as tornará mais reais se não existem. Acreditai que temos uma só existência corporal. Se vos agrada, isso não impedirá de renascer aqui ou alhures, se assim deve ser, malgrado vós. Acreditai que o mundo foi criado em todas as suas partes, em 6 vezes 24 horas, se é essa vossa opinião. Isso não impedirá a Terra de trazer escrita em suas camadas geológicas a prova contrária. Se quiserdes, acreditai que Josué deteve o Sol, isso não impedirá a Terra de girar. Acreditai que o homem não está sobre a Terra, senão há 6.000 anos. Isso não impedirá os fatos de mostrarem sua impossibilidade.
E que direis se um belo dia essa inexorável geologia venha demonstrar por marcas patentes a anterioridade do homem, como demonstrou tantas outras coisas? Acreditai, pois, em tudo o que quereis, mesmo no diabo, se essa crença pode vos tornar bom, humano e caridoso para com os vossos semelhantes. O Espiritismo, como doutrina moral, não impõe senão uma coisa: a necessidade da prática do bem e de não fazer o mal. É uma ciência de observação que, repito, tem consequências morais, e essas consequências são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. Quanto às questões secundárias, ele as deixa à consciência de cada um. Anotai bem, Senhor, que alguns dos pontos divergentes dos quais acabais de falar, o Espiritismo não os contesta em princípio. Se tivesseis lido tudo o que escrevi sobre esse assunto, teríeis visto que ele se limita a lhes dar uma explicação mais lógica e mais racional que aquela que lhes dão vulgarmente. É assim, por exemplo, que ele não nega o purgatório, mas lhe demonstra o contrário, a necessidade e a justiça, indo mais além ao defini-lo. O inferno foi descrito como uma imensa fornalha, mas é assim que o entende a alta teologia? Evidentemente não. Ela diz muito bem que é uma figura e que o fogo no qual se queima é um fogo moral, símbolo das dores maiores. Quanto à eternidade das penas, se fosse possível pôr a questão em votação para conhecer a opinião íntima de todos os homens, em estado de raciocinar ou de compreender, mesmo entre os mais religiosos, ver-se-ia de que lado está a maioria, porque a ideia de uma eternidade de suplícios é a negação da infinita misericórdia de Deus. Eis de resto o que diz a doutrina espírita a esse respeito. A duração do castigo está subordinada ao aprimoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr termo ao sofrimento é o arrependimento, a expiação e a reparação, em uma palavra, um aprimoramento sério, efetivo e um retorno sincero ao bem. O espírito tem assim o arbítrio de sua própria sorte. Ele pode prolongar seus sofrimentos pela sua obstinação no mal, abrandá-los ou abreviá-los pelos seus esforços em fazer o bem. A duração do castigo, estando subordinada ao arrependimento, disso resulta que o espírito culpado, que não se arrependesse e não se melhorasse jamais, sofreria sempre e que para ele a pena seria eterna. A eternidade das penas, pois, deve-se entender no sentido relativo e não no sentido absoluto. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é de, não podendo ver o termo da sua situação, crer que sofrerão sempre. É para eles um castigo, mas, desde que sua alma se abra ao arrependimento, Deus lhes faz entrever um raio de esperança. Esta doutrina, evidentemente, está mais conforme à justiça de Deus, que pune enquanto se persiste no mal e perdoa quando se entra no bom caminho. Quem a imaginou? Nós? Não. São os espíritos que a ensinam e aprovam, pelos exemplos que colocam diariamente sob nossos olhos. Os espíritos não negam, pois, as penas futuras, uma vez que descrevem seus próprios sofrimentos, e esse quadro nos toca mais que os das chamas perpétuas, porque tudo nele é perfeitamente lógico. Compreende-se que isso é impossível, que deve sê-lo assim,
que essa situação é uma consequência toda natural das coisas. Pode ser aceita pelo pensador filósofo, porque nada nisso repugna a razão. Eis porque as crenças espíritas conduziram ao bem uma multidão de pessoas, mesmo materialistas, que o medo do inferno, tal como nos é pintado, não tinha podido deter.